Ezequiel 38, 1 a 6. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque, Tubal, e profetiza contra ele. E diz: Assim diz o Senhor Deus, eis que sou contra ti, ó Gog, príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Put, com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Então, aqui estão os atores, nesses primeiros 6 versículos de Ezequiel 38. Olá, tudo bem? A paz do Senhor, eu sou o pastor Ciro Sanches Zibordi. Curta esse vídeo, compartilhe e não deixe de inscrever-se no meu canal. Desde o dia em que Ezequiel, junto ali ao rio Quebar, na Babilônia, quando o primeiro templo, veja, ainda estava de pé, desde quando ele escreveu essas palavras, até hoje, nunca houve um ataque contra Israel por uma coalizão de nações, como é retratada nessa profecia. Houve ali ataques a Israel, mas não uma coalizão como essa que aqui é mencionada do norte. Os nomes das nações, claro, listadas por Ezequiel, não são encontradas nos mapas atuais, mas nós podemos saber a que localização essas nações correspondem hoje. O que não podemos, claro, é ser dogmáticos, repito, mas claro está que o cenário geopolítico escatológico está sendo montado em torno de Israel. Então, o primeiro termo aqui que precisamos definir é Gog. Gog é o único termo aqui que não é geográfico. Gog aqui, diferentemente de Magog e outros nomes, é uma referência não geográfica, não é uma referência geográfica. É um nome, é um título, possivelmente aí remonta a um rei implacável da Lídia chamado Giges, que reinou ali no ano 660 aproximadamente, a partir desse ano, onde é hoje o oeste da Turquia. Então, Giges, naquele tempo de Ezequiel, era associado à tirania e conquista, por exemplo. Agora, Gog aqui, sobretudo, mais que um nome, é um título, mais precisamente. Porque aqui se diz que é príncipe-chefe de Meseque e de Tubal. Ezequiel 39, versículo 1 também repete isso, príncipe e chefe de Meseque e Tubal. Então, é um título como se fosse Faraó, César, é um líder de uma coalizão, é um líder de um conglomerado de povos. Portanto, é o título de um homem que vai liderar essa coalizão. A escatologia especulativa associa, claro, sem muito exame, mas de maneira direta, esse príncipe à Rússia, ou ao chefe da Rússia. Hoje seria o Putin, porque o termo no hebraico é Rosh. Rosh lembra o quê? Rússia, né? No inglês, sobretudo, Russia. Né? Então, por conta disso, Hal Lindsey, por exemplo, né? Um escatólogo que nós lemos muito no século passado e que tinha uma tendência um tanto quanto especulativa, embora nós possamos aprender muita coisa com ele também. Mas ele tinha esse posicionamento de fazer uma associação simplesmente pela sonoridade, né? Rosh, Russia, em inglês, então, aí já havia também aí um desdobramento para outros termos, semelhança com Moscou, no caso de outros nomes, e assim por diante. O importante para nós aqui é que a profecia diz que Gog governará sobre Magog, Meseque e Tubal. Ezequiel também diz que esse inimigo virá dos lados do norte. Diz o versículo 15 do capítulo 38. O norte de Israel, claro, mais próximo a Israel, inclui o Líbano,
sem dúvida, onde hoje atua o perigoso grupo terrorista Hezbollah, mas também a Síria, a Mesopotâmia, que, claro, hoje diz respeito sobretudo ao Iraque, e a Ásia Menor, que hoje seria a Turquia. Então, o norte de Israel seria isso. Só que a profecia fala também do extremo norte. Então, considerando o extremo norte, esse império de Gog se estenderia ali, podemos dizer, de cima do Mar Negro até a área entre os mares Negro e Cáspio. Ou seja, essas áreas abrangeriam hoje a Rússia, né? Rússia não estaria fora desse conglomerado, evidentemente, porque é a maior nação ali do norte. Então, a própria Rússia, a Ucrânia, que hoje está em guerra com a Rússia, mas faz parte aí, estamos falando apenas da parte geográfica, o próprio Cazaquistão, ali ao norte do Mar Negro também. Aí temos também, ao nordeste da Anatólia, que hoje é a Turquia, temos a Geórgia, temos a Armênia, temos o Azerbaijão e temos o Irã. O Irã, ao lado ali, então, repito, ao nordeste da Anatólia. Pela localização norte, alguns especialistas identificam também repúblicas islâmicas ao sul da ex-União Soviética, como Afeganistão, que fica bem ao lado do Irã. Outras nações que também hoje poderiam ser inimigas de Israel, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Paquistão e Índia, ficam mais ao sul em relação a Israel. Então não são povos do norte. Só que devemos observar também que esse levante de Gog vai abranger também aliados. E aí podemos ter alguns aliados também mais ao sul. Então, procurando definir cada um desses termos geograficamente falando, Magog nós sabemos que é o nome de um descendente de Jafé, filho de Noé. Basta ler Gênesis capítulo 10, versículo 2, 1 Crônicas capítulo 1, versículo 5, você vai perceber isso. Para o historiador contemporâneo de Jesus, que viveu no primeiro século, Flávio Joséfo, Magog é identificado com os citas. Os citas eram, na verdade, etnias nômades da região norte, repito, dos mares Negro e Cáspio. Por isso que eu fiz essa menção dos mares Negro e Cáspio. Meseque e Tubal são dois dos 7 irmãos que são filhos de Jafé, conforme Gênesis capítulo 10, versículo 2. E eles deram origem a Tabal e a Musque, reinos frigianos da Capadócia na Anatólia. Então veja, nós podemos então perceber que essa associação de Magog, Meseque e Tubal com esse norte de Israel é perfeitamente possível aí considerando as nações que hoje compõem aquela região. Mas Gog terá aliados. A Pérsia, o Império Persa não existe mais, mas é o atual Irã, que hoje, inclusive, patrocina o Hamas na faixa de Gaza, bem como o Hezbollah lá no Líbano. O Irã hoje é uma das principais nações inimigas de Israel. É um inimigo figadal de Israel, que odeia Israel e quer riscar Israel do mapa. Então veja como o cenário está sendo montado. Cuxi era um território, então, dos etíopes. Hoje nós sabemos que é a região sul do Egito, que inclui o Sudão. Put era a área ali do oeste do Egito, conhecida como Líbia, que se mantém. E Gomer é a casa de Togarma, né? Togarma, filho de Gomer, corresponde à Germânia e é identificado com o povo do Cáucaso, que poderia corresponder aí nesse caso, então, a Armênia e a própria Turquia no extremo norte. Esses dois grupos começaram ali na região em torno dos mares Negro e Cáspio também e migraram para a atual Turquia. Então, a gente não vai para muito longe disso. Quando fala do norte de Israel, nós temos que pensar, sobretudo, ali na Turquia, que é uma potência,
A Síria e o Líbano estão bastante esfacelados, mas podem servir de base para nações mais fortes atuarem, a partir da Turquia e também a própria Rússia. Então nós vamos ficar aí em torno disso, ao falar da identificação desses possíveis inimigos de Israel nos dias de hoje. E a gente vê aí, com base nessa guerra que está acontecendo entre Israel e Hamas, e por outro lado a Rússia também lutando contra a Ucrânia. A Ucrânia que recebe apoio da OTAN. A OTAN que através dos Estados Unidos, Inglaterra, França está apoiando Israel. A Rússia está mandando já aviões para sobrevoar ali o Líbano, a Síria, em apoio, claro, ao Irã, que está patrocinando esses ataques contra Israel. Então você percebe aí que isso pode escalar para uma terceira guerra mundial. Deus está no controle de tudo. Deus queira que a igreja seja arrebatada antes de tudo isso. Mas não estamos longe de uma possível terceira guerra mundial. A igreja, claro, não deve se desesperar, a igreja está esperando o cumprimento das profecias. A Bíblia diz que a vinda do Senhor, mais precisamente o arrebatamento da igreja, é a bem-aventurada esperança. Então nós não temos que temer. A Bíblia diz: qualquer que tenha essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Mas veja bem, identificando aí, grosso modo, os inimigos de Israel, mencionados nessa profecia de Ezequiel 38 e 39, vamos avançar um pouco mais para as características desses aliados de Gog, que hoje nós podemos dizer claramente que a maioria deles são países islâmicos. Países islâmicos. Ao sobrepor essas antigas nações e grupos em um mapa contemporâneo, somos levados a uma descoberta interessante, essa que eu acabei de mencionar. Todos os aliados de Gog correspondem a áreas que hoje são dominadas pelo fundamentalismo islâmico, ou estão sofrendo com ele. Então veja, o Irã, que eu acabei de mencionar, o Irã só se torna inimigo figadal de Israel a partir do fim da década de 1970, quando os ayatolás começam a dominar o Irã. O Irã já foi um país civilizado e que, na verdade, não era dominado pelo radicalismo islâmico. Mas o Irã tornou-se um Estado Islâmico sob o Ayatollah Khomeini no fim dos anos 1970. Irã, até então, não se opusera a Israel e hoje é o principal apoiador, repito, do Hezbollah e do Hamas, que são grupos aí que se levantam contra Israel, e já está acontecendo o que é chamado de guerra por procuração, né? Proxy war, ou seja, Israel lutando contra o Irã, só que não o Irã como ator principal, mas por trás, dando força, investindo, dando armas para o Hezbollah e também para o Hamas. Então acontece essa chamada guerra por procuração. Mas o Irã faz parte desse conglomerado, hoje faria, não é? Dessa coalizão dos inimigos do norte. O Sudão, sua metade norte, abrigou ali Bin Laden por um tempo. E esse país serviu como uma base também para transporte de armas, canalizando armamentos do próprio Irã para o Hamas na faixa de Gaza. Já a Líbia desintegrou-se em facções em guerra, com alguns grupos fornecendo combatentes e armas para o Estado Islâmico e forças islâmicas no Egito e também em Gaza. E a Turquia, que embora seja oficialmente um país muçulmano, secular, mais neutro, digamos assim, o partido no poder atualmente tem suas raízes também no fundamentalismo islâmico e nutre visões de imperialismo turco e o Império Otomano revivido. Você sabe que o Império Otomano, ele dominou Israel, a terra de Israel, entre os anos de 1517 e 1917, 400 anos. Então, o partido atual lá
na Turquia tem esse desejo de voltar a ser um império e assim por diante. Bom, esses aliados, podemos dizer que eles não são aliados naturais, mas têm duas características que os unem, portanto. Isso vai facilitar no caso de Gog, né? Se caminharmos realmente para o cumprimento dessa profecia, Gog ele irá forjar essa coalizão que compartilha esses interesses e objetivos mútuos. Quais são esses dois interesses principais? Ódio em comum por Israel, porque todos esses países que eu citei odeiam Israel, uns mais, é claro, outros um pouco menos, mas todos odeiam Israel. E um outro fator, o desejo irresistível de ganho material. A fraternidade muçulmana, nós sabemos, é uma das três forças históricas que dominam o mundo hoje, ao lado da força ocidental e a força eurasiana. A força eurasiana, eu já tenho dito aqui em outros vídeos, é representada pela Rússia e pela China. Essa é a força eurasiana. Muito poderio bélico, grande quantidade de soldados e também um poder econômico que não pode ser desprezado. A força ocidental, representada sobretudo pela OTAN. A OTAN reúne os países do Tratado do Atlântico Norte, que abrange potências como Estados Unidos, França, Grã-Bretanha e assim por diante. Esses países têm um tratado de se defenderem mutuamente quando um deles está em guerra. Veja que no caso da Ucrânia, ela ainda não é membro da OTAN e ela queria fazer parte. Então, o ataque da Rússia à OTAN, ou melhor, o ataque da Rússia à Ucrânia é estratégico justamente por isso. Porque imagine se a Ucrânia fosse hoje membro da OTAN. Significa que a Rússia não estaria lutando apenas contra a Ucrânia. Ela estaria em combate diretamente contra todos os membros da OTAN. Hoje a OTAN ajuda a Ucrânia, mas de uma maneira discreta, não muito objetiva, porque a Ucrânia não é um membro, embora seja um aliado, digamos assim, da OTAN, mas não é um membro oficial da OTAN. Mas a OTAN é a principal representante dessa força ocidental. Então, repetindo, são três forças históricas que hoje dominam o mundo. A força eurasiana, Rússia e China, a OTAN, que é a força ocidental, Estados Unidos e várias nações da Europa, e temos também uma terceira força, que é a fraternidade muçulmana. A fraternidade muçulmana, os países islâmicos, têm as suas diferenças, mas estão unidos para o que der e vier, sobretudo se o objetivo for varrer Israel do mapa. Se você quiser mais detalhes sobre isso, o meu canal, eu já falei, ele é mais de 70% escatológico. Então você tem aqui muitas playlists para você explorar. Playlist Apocalipse, playlist Escatologia de Paulo, playlist Profecias de Daniel, Profecias de Ezequiel, Sermão Escatológico de Jesus. Tome tempo com o assunto e que você faça um grande proveito. Tá certo? Fique atento que eu vou estar sempre aqui fazendo vídeos como este. Então, nós estamos atentos a tudo isso e Deus está no controle da história. Que Deus abençoe a sua vida. Por gentileza, curta esse vídeo. Se você chegou até aqui, eu creio que você está gostando. Curta esse vídeo, compartilhe e não deixe de inscrever-se no meu canal. A paz do Senhor.